Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Sinais dos Tempos. Tudo bom com vocês? Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Você que é antigo, também seja bem-vindo. Deixem seu like, compartilhe e comente. Entre no nosso canal secundário Apocalipse Sinal na descrição. Telegram, a gente antecipa discussões e notícias lá, sabe? Notícias assim que a gente não encontra por aí na descrição. Redes sociais na descrição. O botão seja membro, se você achar que esse canal tem a sua confiança e você pode se tornar membro ou deixar um coraçãozinho aí também do lado do like. Mas o mais importante é você deixar seu like, compartilhar e comentar. Assim nós podemos alcançar mais pessoas, tá? Muito obrigado mesmo pela sua generosidade. Não esqueça de deixar seu like. Vamos contar 3 segundos para você colocar agora o dedão aí no like? Vamos lá. Isso, agradeço aí pela sua generosidade, Deus retribua. Olha só, meus irmãos, estou aqui no Israel 365 News, é um site diretamente lá de Jerusalém, certo? É um site que traz muitas notícias rabínicas, não é? E aí, olha só o que diz aqui. 2 vezes mais evangélicos acreditam em Israel como a aliança de Abraão do que judeus não ortodoxos, certo? Então aqui está dizendo que a base de sustentação de próprio Israel, da própria Israel, são os evangélicos do mundo todo, mas muito mais os americanos. São os americanos evangélicos que sustentam a Israel financeiramente, ou sustentam uma boa parcela de Israel, ajudam bastante Israel, tá? São eles que fazem isso, certo? Principalmente os americanos. Aí vem falando aqui, né, sobre que lá, né, os democratas, os republicanos, vem falando das percentagens, né? Aí vem aqui os rabinos mostrando a parte branca, evangélica, ajuda muito, né? E vem falando aqui sobre essa situação política, né, e religiosa, mostrando que os cristãos evangélicos são muito importantes para a sustentação de Israel. E aqui no final fica aqui, né, uma reflexão que eu vou fazer já já, e é assim, olha o que está escrito aqui no final. Conheço muitos cristãos que anseiam por uma casa de oração para todas as nações em Jerusalém. Tá? Mas me pergunto quantos judeus reformistas e conservadores compartilham essa visão comigo, concluiu o rabino Wolik. Esse texto aqui, esse final, né, esse parágrafo, ele já dá base para a gente fazer uma grande reflexão no que estamos vivendo hoje em dia. E qual é a reflexão? É que cada vez mais, tá, cristãos estão sendo seduzidos ou estão indo por suas próprias pernas, a buscar refúgio espiritual, buscar, enfim, em Israel, na tradição de Israel antiga, na velha aliança. Presta bem atenção. Muitos cristãos estão sendo seduzidos ou estão indo, né, buscar refúgio espiritual na Israel velha, na antiga Israel, tá? Na antiga aliança. E isso é uma coisa terrível para a igreja. Deixa eu tirar o cabelo. Pronto. Isso é algo terrível para a igreja. Porque quando um cidadão que se diz cristão, né, ele de alguma forma se volta para Israel ao ponto, né, de começar a praticar tudo aquilo que eles praticam hoje, tá? Sem lembrar ou pensar do que eles praticam hoje é ainda algo pré-messiânico, é ainda algo, né, de antes de Jesus, né? A pessoa, sem pensar ou sem querer ou sem consciência, está negando todo o plano salvífico, todo o sacrifício, toda a redenção na cruz de Yeshua HaMashiach.
Ele está negando. Está negando. Isso não quer dizer que você não tenha que respeitar, que você não tenha que amar Israel, porque é uma terra prometida, é um povo, né? A minoria hoje em dia, a maioria ali são sionistas, né? Falsos judeus, tá? Mas a gente tem que entender, né, que a gente, tudo bem, precisa amar, respeitar, né? Precisa orar por eles, mas não quer dizer que nós devemos seguir aquilo que eles ainda seguem, certo? Isso não pode acontecer. E a gente vê muitos rabinos hoje em dia no Brasil, com canais no Brasil, né, fazendo lives aí, fazendo vídeos com 40, 50, 60, 70 mil pessoas, né? Então isso é perigosíssimo. Outra situação também, né? Também a gente vê, além dessa parte aí dos cristãos sendo seduzidos por uma velha aliança, né? Estão também sendo seduzidos para outras doutrinas, para outras fábulas que estão surgindo hoje em dia com grande poder de sedução, e os cristãos estão caindo nisso, tá? Ontem estava vendo uma live de um ator aí que fez um filme e que, sabe, antes era totalmente radical enquanto a sua relação com Yeshua HaMashiach, né, com toda a sua situação cristã. Hoje em dia ele se tornou um seguidor de seita alienígena, né? E a live dele, 3.000, 4.000 pessoas, cristãos ali, né? Muitas vezes concordando, é isso mesmo, vai ser uma bênção essas descobertas, vai ser, sabe, uma bênção para o brasileiro, essas descobertas aqui na Amazônia, de cidades antigas, que os primeiros habitantes do mundo, os morios, né, vieram aqui, eles foram que fundaram a Terra, renegando tudo aquilo que a gente, enquanto cristãos, acredita. Entende? Então, meus irmãos, o que eu sempre falo aqui no nosso canal em relação a Israel, tá? É que nós, cristãos, não precisamos mais seguir, né, as leis sociais de Israel, até porque as leis sociais dadas por Moisés era para o povo de Israel. Não devemos mais seguir as leis cerimoniais, porque todas as cerimônias e festas eram na espera do Mashiach, eram aguardando o Mashiach, né? A Yeshua HaMashiach, e ele já veio, então tudo se consumou e se cumpriu nele, restando só para os cristãos seguirem a lei moral, que se resume ali nos 10 mandamentos, mas não que essa lei vai nos salvar. O que nos salva é a fé em Yeshua HaMashiach. É isso que nos salva. Não é obra, não é seguir lei, não é seguir nada. O que vai nos salvar de verdade é a nossa fé plena em Yeshua HaMashiach. A lei, essa lei moral, né, os 10 mandamentos, é como uma expressão de Deus em nossas vidas e que nós devemos espelhar para o mundo essa lei moral que vive em nós, né, e que nós somos luz e somos sal da terra através dessas leis. Agora, por si só, a lei ela não vai nos levar à salvação. O que nos leva à salvação é a fé em Yeshua HaMashiach. É só isso que nos leva à salvação, tá? Aí tem a lei moral que devemos, né, ter como seguir, mas não como algo que vai nos levar à salvação. Tem também os preceitos e as leis, não, mas os preceitos, pode ser assim, dos apóstolos nas suas cartas, né? Os mandamentos, a doutrina, era essa a palavra que eu queria falar, a doutrina dos apóstolos, né?
Temos que seguir também aquilo que Yeshua pediu para nós, né, como ordenança, que são 3, né, a ceia, batizado e ide e evangelizai o mundo. Essas três ordenanças, além da doutrina dos apóstolos, além da doutrina moral, né, de Yeshua HaMashiach. Mas tudo isso não vai ter nenhum sentido, se você praticar por si mesmo, praticar só para se dizer cristão, não vai ter nenhum sentido, tá? O que mais vale é você ter fé, acreditar na vinda, acreditar no plano salvífico, acreditar na redenção, acreditar, né, que tudo o que nós lemos hoje realmente aconteceu, e a nossa fé, né, faz com que nós hoje sejamos realmente o espelho para o mundo, de Yeshua HaMashiach. Né? É a fé e o amor em Yeshua verdadeiro é que vai nos salvar, tá? Então todas essas situações aí, né, de lei, de doutrina e de ordenança, são para que nós possamos praticar, mas não como condições de salvação, porque eu posso praticar e não ter fé em Yeshua HaMashiach. O que vai adiantar eu praticar só por praticar? Porque um pai pede, porque uma mãe pede, ou para não machucar alguém, ou para não, sabe? Ou para se dizer que está no meio da turma, né? Para não ser isolado, para não ser descartado. Se você não tem realmente a fé naquilo que você está praticando e exercendo, não adianta de nada, tá? Então, muito mais do que tudo isso, a fé em Yeshua HaMashiach é o que nos salva. E a fé, quando você tem a fé, todas essas situações, elas se tornam algo normais. Porque o que conduz você a seguir tudo isso, ordenanças, doutrina e a lei moral, né, é a fé em Yeshua HaMashiach. Isso não se torna mais um fardo, isso se torna uma bênção. Todas essas situações só vão se tornar bênção para você se você realmente tiver fé em Yeshua HaMashiach. Porque se você não tiver fé em Yeshua HaMashiach, todas essas situações vão se tornar um fardo para você. Aí não vai adiantar de nada. Você está entendendo? Não vai adiantar de nada. Quando você possui a fé em Yeshua HaMashiach, tudo isso se torna prazeroso, se torna algo natural, se torna algo, sabe, normal. Algo, sabe, que você faz, né? E aí muitas vezes você nem está percebendo o que está fazendo, porque aquilo se incorporou em você. Aquilo se incorporou de tal forma que aquilo se tornou uma conduta de vida. Você só consegue viver daquela forma. Fora daquilo você já se sente mal. Já se tornou algo em você. Já grudou numa forma de você, em você tudo isso, que você não consegue viver sem isso. Se você escapar uma coisinha, o Espírito Santo vem e fala: olha, você falhou aqui. E aí você rapidamente volta para o caminho. Mas não algo como algo pesado, algo, sabe, que você sofre. Porque eu estou fazendo isso? Isso é muito duro, isso é um sacrifício. Isso, sabe, não estou aguentando, meu Deus, estou quase caindo. Me segura, Deus, que eu não estou aguentando mais. Quando você tem fé verdadeira e amor por Yeshua HaMashiach, tudo isso se torna liberdade ao invés de ser aprisionamento. Você se torna livre. Nossa, meu Deus, estou, sabe, incorporado tão firmemente na doutrina dos apóstolos, né, nas ordenanças de Yeshua e na fé moral, na lei moral, que eu estou livre. Não estou preso, pelo contrário, eu estou livre, leve, em paz, tranquilo, sabe? Com a minha mente totalmente, sabe, voltada a Deus, meu coração totalmente liberto, sabe? Estou flutuando na graça de Deus. Entende? Agora, quando se torna pesado, é porque algo dentro de você precisa ser realmente organizado.
né? E essa organização passa por você ter realmente fé em Yeshua HaMashiach. E você só vai ter fé em Yeshua HaMashiach quando você tiver contato, intimidade com ele. E essa intimidade é quando você, por você mesmo, né, tenta busca essa aproximação com as coisas do alto, com as coisas de Deus, certo? Você buscando a cada dia mais, sabe, se alimentando das coisas de alto, se alimentando, deixando as coisas do mundo, né? Aqueles videozinhos, aquelas sériezinhas, sabe? Aquelas coisazinhas que te que tira a sua atenção, que te tira a sua atenção daquilo que você tem que seguir, né? Faz com que o seu olhar vá para lá. Então, deixe e fique concentrado só numa retidão, num caminho reto, e sempre se alimentando, e vai chegar a um ponto onde você vai estar tão alimentado das coisas do alto, e a sua fé vai estar tão forte, que todas essas ordenanças, todas as doutrinas dos apóstolos, toda a lei moral, tudo isso vai se fundir com você, e você vai viver por elas, né? Por elas tranquilamente, sem nenhum fardo, sem nenhuma preocupação, sem nenhum mimimi, sem nada, sem nenhuma força. Tudo vai ser suave, tranquilo. Entende? Então, essa é uma dica para vocês, né? Que muitos podem estar ainda sofrendo para seguir, né, aquilo que Yeshua pediu. Saiba que você precisa fazer a sua parte, deixar as coisas do mundo, tá? Deixar radicalmente, né? E aumentar o seu contato com as coisas de Deus. Quando você chegar ao ponto, né, de ter uma fé inabalável e acreditar verdadeiramente em Yeshua HaMashiach, todas essas situações serão muito fácil, muito tranquilo e libertadoras para você, certo? Então, era isso. Vamos... essa é uma mensagem para aqueles, né, que muitas vezes tem essa adoração às coisas de Israel, né, as situações de Israel. Tome muito cuidado com isso, porque Israel não é aquilo que a gente imagina, não é. E muitos canais cristãos, né, estão ofuscando a Yeshua HaMashiach, né, e levando os cristãos para a velha aliança. Tomem muito cuidado. Existem canais que colocam sim Yeshua HaMashiach no centro, tá? E existem outros que estão ofuscando a Yeshua HaMashiach, estão levando o povo para uma velha aliança. Isso é uma blasfêmia, isso é uma negação. Isso pode levar, na verdade não pode, mas levará a todos que voltarem para a velha aliança, tá? Para o inferno. O inferno. Porque quando você volta para a velha aliança, certo? Renegando tudo aquilo que Yeshua HaMashiach fez, voltando a até fazer sacrifícios, voltando a festejar, né, algumas situações, algumas festas lá dos judeus que eram pré-messias, que eram preparação para a vinda do Messias. Você está negando a vinda do Messias. Você está negando. Você entende? Você está negando. Tá? Aí você pode falar, mas as festas, está escrito na palavra que seriam perpétuas. Né? As festas de Israel são perpétuas. Perpétuas até o ponto quando a nova aliança surgiu. A nova aliança não surgiu, que foi justamente a vinda de Yeshua HaMashiach. Então, quando você diz que as festas são perpétuas, então devemos seguir depois de Yeshua HaMashiach? Festa do tabernáculo, as outras festas depois de Yeshua HaMashiach devemos fazer? Devemos ter um sacerdote para poder ser o intermediador com Deus?
Devemos seguir a tradição sacerdotal de Arão? Devemos também acreditar ou respeitar ou acreditar nos levitas? Devemos celebrar, né, várias festas aí de sacrifício a Deus, renegando o único sacrifício perfeito que foi o próprio Yeshua HaMashiach? Então, perpétua até Yeshua HaMashiach. Com Yeshua HaMashiach começou uma nova aliança. Você não vai ver em nenhum momento os apóstolos orientando os cristãos a continuarem a fazer sacrifícios ou a festejar as festas dos judeus. Nenhum momento. Muito pelo contrário. O próprio Paulo falou, né, muitas situações que nós não devemos seguir, até que a aliança passada, a lei, né, ela era de alguma forma uma maldição, porque ninguém consegue viver sob as 600 e poucas leis, né, sem que caia em uma. E a partir do momento que você cai em uma, você já está condenado. Quem consegue viver assim? Então, era uma situação de lei, né? Uma situação de lei maldita, entre aspas, porque você nunca jamais iria conseguir viver sob as 600 e poucas leis retamente. Você vai cair em alguma. Tá? Então, hoje em dia, nós temos, né, as ordenanças de Yeshua, né, a lei moral, e temos as doutrinas dos apóstolos. Isso já basta para nós. Certo? Isso já basta para nós, porque estamos vivendo sob uma nova aliança. Isso não quer dizer que nós vamos rejeitar e odiar a Israel, não. Devemos continuar amando, respeitando e orando pelos verdadeiros judeus. Mas viver o que eles vivem ainda hoje, na negação do Messias, nós não devemos voltar para isso e vivermos isso mais. Tá? Então, meus irmãos, era isso que eu ia falar para vocês. É um vídeo longo, mas se você gostou, deixe o seu like, comentário, compartilhe. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.